Fala pessoal do sexto ano, tudo bem? Professor Márcio aqui. Hoje eu vou dar para vocês uma aula meio diferente que ela serve como fechamento para tudo aquilo que a gente tem feito na parte de condicionamento físico e fitness, né? Na parte de treinamento dentro de casa. Não que nas outras semanas vocês não vão fazer, vocês vão fazer com outros elementos, né? Só que eu estou fechando essa parte aqui do nosso bimestre pré-avaliação, justamente com um conteúdo que vai auxiliar vocês a prescreverem para vocês mesmos, lembra que sempre para vocês, ou pelo menos entenderem como que funciona uma forma de passar exercício, quando o professor de educação física passa exercício para vocês dentro de uma academia, ou até mesmo vocês criando assim um sistema de treinamento individual, para vocês se organizarem, assim, hoje é dia de eu treinar o quê? Hoje é dia de eu treinar a perna. O que eu vou treinar de perna? Eu vou treinar isso, aquilo outro de perna, né? Então, mais ou menos, como que vocês devem organizar? Como que tem que ser feita essa diagramação? Para vocês anotarem para vocês mesmos o que será feito em cada sessãozinha de treino. A gente tem que entender o que é treino e o que é treinamento. O treino, ele é uma sessão. No geral, o treino se entende por uma sessão de um treinamento. Treinamento é uma fase maior, né? A gente sabe, por exemplo, que uma aula ela pode ser enquadrada no que a gente chama de microciclo. E uma semana, de um mês, dependendo do caso, de mesociclo. Um semestre, um bimestre, um ano é um macrociclo. Então, o que a gente vai chamar hoje de treino, que é o que vocês vão aprender a, pelo menos, organizarem para vocês se programarem, é um critério de prescrição de treino. Então vocês vão assim, hoje é dia de eu fazer perna, como é que eu faço? Qual que é o objetivo do treino? O objetivo do treino é treinar a perna, ok. O que eu vou usar para treinar a perna? Eu posso usar esse material para treinar a perna. Tá. E que método que eu vou fazer? Método se o treino ele vai ser isométrico, que é aquele treino que a gente faz sem o movimento, que a gente faz só segurando a postura, mantém a postura naquele local por um determinado período, ou se vai ser isotônico, que é o treino que a gente faz movimento, que a gente faz repetição. No caso vocês, a gente vai ter aí, porque a gente só está trabalhando dessas formas. E depois, como é que eu descrevo isso? Então, eu já sei que eu vou ter que trabalhar hoje, alongamento, e eu tenho que ter esse material disponível, esse local disponível, eu vou fazer dessa forma, e aí depois você vai descrever o conteúdo dos exercícios que você vai fazer, né? Vocês tendo isso, vocês já conseguem organizar na mente de vocês e ter de uma maneira clara uma anotação da progressão de vocês com o tempo, né? Eu conheço, por exemplo, gente da minha família que não é formada em educação física, mas sempre quando vai na academia, pega a sua fichinha de treino, que é algo mais ou menos próximo que a gente vai ver aqui hoje, só que lógico, uma deles, como é uma academia, ela sai impresso, geralmente é um cartãozinho ou uma folha mesmo que vem explicando o que o aluno tem que fazer no dia. Tem gente da minha família que pega aquilo e cola na agenda, né? E sabe o que fez naquele dia, sabe de que maneira foi feito, qual material que usou, quanto tempo levou, quantas séries fez ou deixou de fazer. Isso é ótimo para a organização, tá? E eu vou ensinar vocês isso. Não que vocês vão sair prescrevendo isso para ninguém, porque vocês não têm nem idade para isso, nem formação para isso, mas pelo menos para vocês saberem como é que funciona. E em casos extraordinários, assim, puxa vida, hoje eu estou na academia, estou fazendo isso aqui, eu tenho esse tempo livre. Esse tempo livre aqui eu vou perguntar para o meu professor da academia se eu posso fazer alguns desses exercícios aqui que eu escrevi. Ele vai adequar o exercício a você e não vai ter problema, tá? O que a gente começa fazendo? A gente tem que saber 4 aspectos principais. O primeiro aspecto é que todo treino tem uma data, ele tem um começo, um meio e um fim.
Sempre quando vocês forem fazer isso como caráter de organização, ou vocês anotando para você, vocês vão colocar a data do treino e o dia da semana. Se possível, vocês coloquem também o tempo que a aula vai levar do lado. Por quê? Para vocês saberem quanto que vocês treinaram naquele dia. Eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Vou só mudar a câmera, fica melhor. Olha só. Eu tenho aqui anotado, que isso aqui é anotação minha, tá? Anotação para mim dos exercícios que eu faço. Eu tenho um caderno que eu vou anotando, eu sou old school, minha esposa às vezes até briga comigo, porque eu anoto mesmo à mão, porque para mim, no meu caso, quando eu tô na academia, sai a ficha lá para mim na hora, só que nesse período da pandemia, a gente não tem como ter o nosso acesso à nossa ficha de treino. Então, o que eu faço? Eu marco aqui, ó, treino de segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, eu sei que o tempo da aula é 60 minutos. Qual é o objetivo? Então, o objetivo é aquele negócio assim, vocês têm que ter na cabeça de vocês. O objetivo é, o que eu tenho que trabalhar nessa aula? Essa aula ela é do quê? É uma aula de força? É uma aula de velocidade? É uma aula de resistência? É uma aula de agilidade? É uma aula de flexibilidade, de alongamento? É isso? Eu vou colocar aqui o objetivo. É melhorar a capacidade de flexibilidade de membros inferiores. Ou melhorar a resistência muscular localizada de membros superiores. Aumentar a força no core, o núcleo do corpo. Esse negócio aqui. Então, cada aula, geralmente a gente leva esse período e a gente trabalha em cima de uma proposta. A gente tenta não colocar várias coisas dentro de uma aula, né? Uma aula, geralmente, ela é temática, ela tem um propósito que se começa e se inicia em um dia só. Lógico que você pode trabalhar mais de um treino em cima de uma mesma capacidade. Aí você vai fazer um treinamento em cima daquela capacidade, né? Material, como o nome diz, já envolve tudo o que vocês vão usar. Tudo, eu falo tudo mesmo. Aonde que o material vai ser feito. Tem pessoas que dividem, né? Coloca antes do material, escreve local. Eu coloco junto o local dentro do material, porque é algo que a gente vai usar. A gente usa um local. Então, no caso de vocês, aí vocês podem colocar a sala de vocês, o quarto de vocês, a parte da academia do prédio de vocês, ou o quintal, ou a garagem, alguma área que você tenha com espaço suficiente para você se mexer. Método é aquilo que eu falei, né? Método, ele pode ser tanto exercício, que a gente só trabalhou isso, então vamos trabalhar em cima disso aqui, que são os isométricos, que o isométrico é aquele que a gente só mantém a postura, que a gente mantém a posição naquele tempo, suportando o peso do próprio corpo, conforme o exercício foi pedido. E o isotônico, que são os movimentos. Por exemplo, exercício de flexão de braço é um exercício isotônico. Você flexiona e estende os seus cotovelos apoiados em cima do braço, sem encostar pé no chão, sem encostar joelho no chão, tal. E é o que diferencia o isotônico do isométrico, que é a característica da presença ou não do movimento. E aqui você vai descrever o exercício, que é o quarto tópico. O que é? Como assim descrever o exercício? Por exemplo, você vai fazer um exercício de flexão de braço, você vai descrever. Deixa eu pegar um aqui, espera rapidinho. Tem uma ficha minha aqui, deixa eu só procurar. Vou pegar de hoje, que eu fiz de manhã. Aqui. Vamos lá. Até arranquei do outro caderno. Treino segunda-feira, que foi hoje. 29 de junho de 2020. Aqui, eu não coloquei a quantidade de tempo. Eu fui cabeção nessa. Deu um pouquinho mais de 60 minutos, mas vamos considerar que deu 60 minutos. O meu objetivo no treino de hoje era a queima de gordura. Então era um exercício que eu tinha que envolver exercícios aeróbios. Exercício aeróbio é aquele exercício que a gente tem uma intensidade baixa com uma duração alta. Qual material que eu usei? Eu usei a rua, corri perto de casa. Quando eu cheguei para fazer os exercícios, eu usei Physioball,
que vocês já viram aqui, aquela bola azul, né? E corda. Método do treino. Método do treino eu coloquei a corrida, mais os exercícios isotônicos, são exercícios com movimento. Aí o sup-inf eu abreviei, que significa superior e inferior. Só para vocês entenderem, tá? Aí tem a descrição dos exercícios. Corrida foram 25 minutos na rua. Alongamento, membro superior 10 minutos, membro inferior 15 minutos. Deu um pouco menos cada um deles, mas como já estava anotado antes de eu fazer, então eu mantive aqui, não coloquei alteração nenhuma, mas foi um pouco menos cada um deles. Flexão de braço foram quatro séries, então esse S aqui simboliza séries, 15 repetições. Então quando vocês estiverem, por exemplo, descrevendo os exercícios que vocês vão fazer, vocês façam isso aqui, não escrevam só assim, vou fazer flexão de braço. Que bonitinho, tá legal, mas essa flexão de braço ela vai ser rápida, lenta, ela vai ser a clássica, a flexão de braço clássica, você não coloca nada do lado, né? Você só não coloca o nome flexão de braço. Diferente, por exemplo, quando você vai mudar a forma do exercício, flexão de braço afastado, aí a pessoa já sabe que é uma flexão de braço diferente. Flexão de braço comum, aí aqui eu coloquei 4 séries com 15 repetições. Então eu já sei, na hora que eu tinha feito isso aqui, que eu não lembro quando foi que eu anotei, aqui, deve estar aqui, tá aqui no cabeçalho. Ó, isso aqui era do período de treino que começou no dia 15 de junho, eu acho, foi 15 de junho, e vai até o dia 7 de julho. Então, na segunda-feira que vem, já tem outra proposta de treinamento para mim, outra proposta. Não, semana que vem provavelmente não vai ser de queima de gordura, que a queima de gordura minha de segunda-feira passa para outro dia, então deve ter outra proposta lá. Quem anotei isso aqui já faz um tempo, acho que na semana que vem já entra exclusivo específico do karatê mesmo. Então eu anotei lá que eu tinha que fazer para hoje o alongamento, flexão de braço, aí tinha outra forma de flexão de braço, que era 3 flexões de braço, 3 séries de flexões de braço, 10 repetições com o braço afastado. Depois 3 vezes de prancha, 3 séries de 20 segundos. Abdominal longa, aí abdominal karatê, uma série só, porque são 120 repetições. Elevação de pernas, uma série só de 40 repetições e por aí vai. Então, só para vocês terem a noção. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é uma coisa que vocês têm que saber. Quando vocês chegam numa academia, vocês têm que saber qual é o objetivo daquele treino. Qual o material que vai ser usado. Vocês vão usar aparelhos, vocês vão usar como é que chama? Elástico, vocês vão usar bola, vocês vão usar tatame. O que vocês vão usar nessa sessão de treino? Método autoexplicativo, né? É o que vai ser usado. Eu vou fazer com isometria, eu vou fazer de forma contração lenta, contração rápida, eu vou trabalhar explosão, eu vou trabalhar isotônico, isométrico, isocinético, que é uma outra forma. E aí a descrição dos exercícios. Qual exercício que você vai fazer e como que você vai fazer. Então vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, eu teria que fazer um agachamento. Eu coloquei aqui abreviado, tá? Agachamento, colocar 4 séries de 20, que é um padrãozinho, tá? Então eu já sei, agachamento, 4 séries de 20. Aí depois disso, panturrilha. Tá? Panturrilha. Até meio abreviado só para vocês entenderem. 4 séries de 20. Então eu já bato o olho aqui, eu falo, já sei, eu tenho que fazer panturrilha simples, né? Porque não tá falando nenhum aparelho do lado, então é panturrilha simples, 4 séries de 20 segundos. Se tivesse algum aparelho, poderia ser panturrilha, segurando o halter lateral, 4 séries de 20 repetições. E uma infinidade de coisa. Então, vocês sabendo isso aqui, pelo menos na hora que vocês pegarem uma ficha na academia,
A grande maioria das vezes você só vai ver isso aqui lá na ficha. O que você vai fazer? Quantas séries e quantas repetições. A maioria das vezes. Só que como a gente gosta, pelo menos eu gosto de trabalhar já vocês sabendo um pouquinho mais de tudo, por isso que eu falo muito. Então por isso que vocês têm que saber qual é o objetivo. Se não tiver escrito, pergunta para o professor lá da academia. Qual é o objetivo? O que eu vou usar? Qual o método? Ou se você não quiser saber nada disso, já vai direto para as séries. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço. Você saber o porquê que você está fazendo isso, ou seja, o objetivo, você consegue fazer com uma consciência muito melhor e o resultado do exercício, consequentemente, vai ser um pouquinho melhor, né? E porque você já se prepara psicologicamente o porquê daquilo. Entenderam? Então, mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem, é a distinção entre um exercício e outro e a maneira a qual a gente pode prescrever ou até a gente anotar para nós mesmos o que a gente fez numa sessão de treino. Por quê? Porque isso você cria como se fosse um diário. Isso é uma coisa que todo professor de academia tem em computador. Porque na hora que você chegar lá, por exemplo, chega o Pedrinho, chega lá na academia, aí o professor mal olha para a cara do Pedrinho, vai pegar o número da matrícula do Pedrinho, jogar no computador e sai uma tarja lá explicando o que o Pedrinho tem que fazer. Até explicando, o Pedrinho vai fazer exercício de rosca direta, que é um exercício que você segura uma barra de halter, né, com anilha de cada lado, e você fica flexionando, estendendo o seu cotovelo. Está escrito lá quanto o exercício, quantas séries, quantas repetições. Umas academias um pouquinho mais diferenciadas, não vai só te dar aquele papel. Vai te dar aquele papel, o professor vai acompanhar você e vai te falar o porquê que você vai fazer aquilo, de que método que você vai fazer. Então, se você pega aquele papelzinho e joga fora, o treino vai ficar no teu corpo normalmente. Só que o que acontece? Você não vai ter anotado, até mesmo para você acompanhar a sua progressão. Isso é muito importante. Quem quer brincar de treinar é uma coisa. Agora vocês, eu tenho certeza que quando vocês estiverem na idade para isso, vocês vão estar treinando um pouquinho mais sério. Aqueles que querem, né? Claro, ninguém é obrigado a fazer atividade física, né? Atividade física todo mundo é obrigado a fazer, senão morre. Porque o fato de você respirar já é uma atividade física. Agora, exercício, você não é obrigado. Infelizmente, tem gente que não quer. Mas aqueles que forem fazer e que foram alunos do Luterano, pode ter certeza que vocês vão ter um senso crítico maior na hora de aceitar ou não aquilo que vai ser proposto para vocês. Ok? Agradeço de coração. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. E fiquem com Deus.